Olá, sejam bem-vindos. Compartilhe essa live com seus amigos, seus irmãos. Hoje nós vamos voltar a falar de vida no Espírito, práticas espirituais. Hoje, oração no Espírito, oração em línguas. Então, que você que está assistindo pelo YouTube, compartilhe, deixe seu comentário. Não deixe de ser participativo, seja proativo, seja intencional em compartilhar a palavra, em receber. Depois nós vamos fazer nas outras lives, falar sobre unção, sobre ministério. E queria que quem estivesse assistindo pegasse sua Bíblia e anotasse alguns versículos para você meditar depois, tá? Primeiro versículo, livro de Judas, capítulo 1, versículo 20. Edificando-vos na fé, na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Depois, Romanos 8, 26. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos como orar, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Depois, 1 Coríntios 14, versículo 14 ao 15. Se eu orar em língua, o meu espírito ora, então orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Leia aí os versículos 14 e 15. Vida no Espírito, Gálatas 5,16. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5, versículo 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Então lê lá Gálatas 5, versículo 22 a 23. Romanos 8, do 5 ao 6. Os que vivem segundo o Espírito têm a mente voltada para o Espírito, e isso resulta em vida e paz. Romanos 8, 14. Anota aí. 2 Coríntios 3, 17. Gálatas 5, 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Romanos 8, 11. Esse versículo é importantíssimo para você que quer entender a vida que você recebeu em Cristo quando você nasceu de novo. 8, 11. Romanos 8, 11. O Espírito habita em vocês, dará vida também aos seus corpos mortais. Estou lendo aqui os versículos picados, depois você vai meditar e você vai pedir a Deus que o Espírito Santo te dê revelação e entendimento desses versículos, tá bom? Então também vou recomendar aqui para sua leitura, para você entender a vida do Espírito, o andar no Espírito, o andar no poder. Dave Robertson, tá? Ele é o pai na fé do meu pai na fé. Ele é falecido já, aproximadamente há 4 anos, mas essa obra aqui você pode ler e você pode entender muita coisa, vai te ajudar muito. E você que é chamado, você é vocacionado ao Ministério Apostólico, eu recomendo esse livro aqui, ó. O Ministério Apostólico, Rick Joyner, tá? Existe o livro dele também, o Ministério Profético, mas eu tenho o Ministério Apostólico. 2 livros aí que dá para você terminar esse semestre super edificado. Então vamos lá, eu vou fazer uma live hoje, mais curta, só trazer para você relembrar, para você que ainda não conhece. No final eu vou orar para você ser batizado no Espírito. Você que não é batizado no Espírito, você que não é batizado nas águas, é importante que você que confessou Jesus, ou que confesse Jesus hoje, se você ainda não confessou, que você entregue sua vida a Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem vida fora de Cristo. Então,
Hoje nós vamos seguir com oração em línguas. No final eu vou orar por você. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, você escreve aqui. E se você já entregou e não foi batizado no Espírito, eu vou orar para que você receba algo que na verdade já está dentro de você. O Espírito Santo, ele derramou em plenitude quando ele foi habitar dentro de você. Então vamos lá. A oração no Espírito, ela é uma ferramenta. Muitas pessoas usaram a oração no Espírito como visão ministerial. E ela não é uma visão ministerial, ela é uma ferramenta, porque o ministério no corpo de Cristo são 5 ministérios, né? Apostólico, profético, evangelístico, pastoral e mestre. Esses 5 ministérios têm por função a edificação. Edificar, o verbo edificar, sinônimo de construir. Paz do Senhor, irmã, seja bem-vinda. Edificar, construir. Então, o que esses 5 ministérios fazem no corpo de Cristo? Eles constroem, eles edificam o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Formado por nascidos de novo. Quem são essas pessoas? Todas as que confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Boa tarde, pastor Felipe, seja bem-vindo. Todas as pessoas que confessaram Jesus como Senhor e Salvador e receberam por fé o novo nascimento, essas pessoas são incluídas no corpo de Cristo. E os 5 ministérios trabalham para o crescimento, para o amadurecimento dessas pessoas. Então, alguns são chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. São pessoas que Deus levanta e forma. O próprio Deus, na sua soberania, na sua sabedoria infinita, ele tem os seus meios de formar essas pessoas. Vamos dar o exemplo aqui do ministério apostólico. Paulo foi chamado diretamente por Cristo. Algumas pessoas falam que ele não teve intervenção humana, mas teve, porque ele assistiu à pregação de Estevão, ele participou do martírio de Estevão, então a semente foi plantada porque Paulo perseguia cristãos e com certeza ele perseguia os cristãos e a todo momento ali ele estava lidando com a pregação da mensagem. Então a semente foi plantada em algum momento pela soberania de Deus, pelo Espírito. Ele foi, a fé, né, manifestou, Jesus falou com ele diretamente e naquele momento ali ele já reconheceu Jesus como Senhor. Tanto que no texto da Bíblia ele diz Senhor, ele chama Jesus de Senhor. E Jesus Cristo, quando fala com Paulo, ele diz: por que me persegues? Mas se Jesus já tinha morrido e já tinha ressuscitado, como que Paulo estava perseguindo Jesus? Paulo perseguia Jesus porque ele estava perseguindo a igreja de Cristo. A igreja não a igreja institucional, tá? Não é o CNPJ que representa. Cada pessoa, inclusive em alguns textos da Bíblia, são chamadas de pedras vivas. Ou seja, essas pedras vivas formam o templo de Deus. Que templo? O corpo. Onde o Espírito Santo habita? No corpo de Cristo, que é unido pelo Espírito. Nós somos unidos pelo Espírito. Eu não sou unido a você que está assistindo. O pastor Felipe aqui é do Ministério Apostólico Boa Nova, Igreja Primitiva Boa Nova. Socorro Amaral aqui, pastora, é do Ministério Ressurreição em Cristo. Pastora Keire aqui é do Ministério Pescador Sal da Terra. Então o que nos une? Não é sermos todos do corpo de Cristo? Nós somos ligados pelo Espírito. Em comunhão, nós manifestamos a unidade do Espírito e na unidade do Espírito é manifesto o amor de Cristo. É assim que o mundo vem para Cristo. Então veja só como é delicado. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Se você já pensou, escreve aqui. Eu já vi isso, eu já enxergava dessa forma. Há pessoas que foram batizadas no nome da denominação. Apesar de ela irem para a piscina e você ir lá e falar, te batizo em nome de Jesus, elas entregaram a vida delas para uma instituição, não para Cristo. Então elas receberam que espírito?
Porque o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele é sujeito à verdade. Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, como eu sei, eu conheci pastores que não eram batizados nas águas, e eu conheci pastores que eram batizados nas águas, mas eles não conheciam o Espírito Santo. Por quê? Porque eles foram batizados como introduzidos a uma instituição. A sujeição, a fé, o coração foi entregue a uma denominação e não a Cristo, porque é uma questão de consciência. A gente fala, né, do que o nosso coração está cheio, mas eu preciso ter consciência do que eu estou fazendo. Então, quando eu entrego minha vida a Jesus, quem é o dono dela? É Cristo. A quem é o meu Senhor? Jesus. E o que me une aos meus irmãos? O Espírito Santo. Por isso, eu posso visitar a igreja dos irmãos que estão assistindo aqui, eu posso ouvir a palavra de Deus, se for a palavra da Bíblia ministrada pelo Espírito, o meu Espírito testifica e nós crescemos juntos. Veja só, a palavra, é impossível você ouvir a palavra ministrada pelo Espírito, receber no Espírito e não crescer. É impossível. Por quê? Porque a frutificação, o fruto do Espírito, ele é produzido pelo Espírito. O fruto do Espírito não pode ser produzido pelo intelecto. O fruto do Espírito não pode ser produzido por ciência. Então, por mais que a gente insista, nós podemos trabalhar com a mente e com o corpo no formato de organização. Então, por exemplo, eu preciso abrir um CNPJ, eu preciso organizar, eu vou fazer uma igreja, eu vou fazer o cronograma. Isso aí é normal, isso faz parte e deve ser organizado para que a gente faça tudo com excelência, para que a gente possa expandir a mensagem, usar redes sociais, o que for possível a gente usar, a gente vai usar. Mas a palavra que sai da minha boca, que edifica pessoas, que quebra fortalezas, que constrói consciência de verdade nas pessoas, ela só tem efeito se ela for ministrado pelo espírito para espírito. Vou falar algumas coisas aqui, né, para justificar aqui o porquê nós cremos na oração no Espírito, que talvez vocês que estiverem assistindo coloque aqui, interaja, né, com a live. Mas, por exemplo, vocês que são pastores aqui que estão assistindo, vocês já perceberam que quando você ministra para uma pessoa que tem o coração fechado, parece que o que você fala não flui? E quando você ministra para uma pessoa que ela tem uma conexão de honra, ou seja, ela reconhece aí a fonte ali onde ela está ouvindo, no caso o ministro, você vê que aquilo flui como se aquela pessoa estivesse arrancando de dentro de você coisas que você não programou para falar. Então, por exemplo, eu tenho algumas salas que eu tenho muita dificuldade. Então, por exemplo, eu não consigo ministrar o assunto que eu trouxe para a sala com fluidez e com poder. Por quê? Porque há incredulidade, há também barreiras, às vezes fortalezas mentais, ou simplesmente porque a pessoa não reconhece a unção na minha vida. Então, não tem ali a manifestação de poder ou fluir da unção. Mas também já em outras salas, quando eu ministro a palavra, às vezes eu preparo ali 3 pontos para ser falado na sala e aquilo parece que 2, 3 horas de aula não se acaba e os assuntos sai revelação e que começa a Deus falar. E por quê? Porque há uma abertura no coração das pessoas que estão ouvindo, ou simplesmente porque há um reconhecimento não da minha pessoa como alguém comum, porque eu sou um homem comum como qualquer outro, eu sou um vaso. Mas quando a pessoa reconhece a unção, ela recebe daquilo que está dentro do vaso. Então, por exemplo, todas as sobrenaturais, os milagres ou os dons que eu recebi através de outros ministros, foi porque eu honrei a unção construída na vida dele. Eu não tive aquele homem por comum,
Comum nós somos todos diante de Deus, somos vasos, a preciosidade que nós carregamos é o Espírito Santo, mas a cada um é dado uma medida, e essa medida há uma construção. Então aquilo que você recebeu, quando você nasceu de novo, é uma semente. E aí você edifica aquilo e você desenvolve, através dessa jornada de fé, você desenvolve sua unção, você desenvolve o peso de glória na sua vida. Em outra live nós vamos falar sobre o peso de glória. Então a sua unção, ela é produzida. É dado a você o dom. A unção, ela é produzida. Por isso que tem uma figura, né, na Bíblia que mostra que a prensa, né, o azeite é uma figura da unção, do Espírito Santo, e a forma de produzir o azeite é a prensa, porque a mortificação do seu homem natural, que é aquele que morreu no batismo, é a mortificação do antigo homem produz a expressão do novo homem. E o peso de glória, o poder, a unção, ele está no novo homem, no homem espiritual. Então eu vou contar aqui um testemunho rápido para vocês entenderem na prática o que é isso que eu estou falando. E quem estiver assistindo, eu gostaria que você respondesse essa pergunta que eu vou fazer. Se você já visualizou isso, né? Minha pergunta é: por que tem pessoas que frequentam a mesma igreja? Vou dar um exemplo aqui. Tem pessoas que vão na igreja num culto, ou estão na igreja há 1 ano, e quando há uma ministração de cura ou uma ministração de uma unção diferente para aquele momento da vida das pessoas ali, por que todo mundo não recebe igual? Porque tem pessoas, eu por exemplo, tá? Eu fui morar em Mato Grosso, fiquei morando 1 ano e meio na casa do meu pastor, então eu era ministrado aí quase que diariamente. E depois, 1 ano e meio depois, eu saí da casa dele, porque eu fui morar em outra cidade para abrir outra igreja, mas a gente tinha a relação semanal, vamos dizer assim. E por que algumas pessoas recebem numa medida e outras pessoas passam 10 anos ouvindo as mesmas coisas e não recebem a mesma medida? Seja de dons, transferência de unção, edificação, mortificação, peso de glória. Por quê? Por quê? Será que há uma acepção de pessoas do ministro? Há uma acepção de Deus em relação às pessoas? Ou é o nível de conexão através da honra? Aí vamos falar sobre honra. Tudo isso para a gente cair na oração em línguas, tá? A honra é o quanto você reconhece aquilo. Como, se você pega aí no dicionário, quem tem dicionário aí, entra no ChatGPT, no Google, qual é o significado da palavra honra? Então é ter por estima, autoestima, valor. É o quão valoroso para você é aquilo. Então, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que não têm muita disposição no coração delas de se mover em prol daquilo que elas querem para a vida delas. Então, vou falar sobre eu e minha esposa, né? A gente, quando acreditava naquilo que a gente estava buscando, né, na unção, naquela verdade, então a gente juntava dinheiro, pagava no cartão, passagem aérea, viajava, ia lá, procurava a pessoa, ia onde ela estava e fazia de tudo para a gente ter 1 hora, 2 horas com aquela pessoa. Oferta financeira, por que é tão poderosa a oferta financeira? Se você pegar comentários aí de vídeos que falam de dinheiro, é uma destruição. Os próprios crentes destruindo os irmãos, acusando as pessoas de várias coisas, mas são essas pessoas que não desfrutam do sobrenatural e das coisas que estão disponíveis para todas através da fé. Então, a gente pega avião, viaja, vai para outro estado, cria um meio de conseguir chegar naquela pessoa, não por questão da pessoa ser difícil ou fácil, mas porque quando o ministério é grande, a pessoa tem atividade, tem agenda, tem várias coisas, você tem que conseguir entrar ali, você tem que conseguir falar com a pessoa certa, que vai te colocar ali diante daquela pessoa para você passar 1, 2 horas e você receber algo que tem na vida do outro. E aí uma vez uma pessoa falou para mim assim: eu não preciso receber nada de homem, eu recebo tudo do Espírito Santo. Eu não acredito nisso, vou falar por quê. Porque tem coisas que você só vai conseguir receber de Deus.
Ninguém vai poder te dar. Você vai ter que ter uma relação com Deus e através dessa vida com Deus que você vai receber, pela fé. Mas tem coisas que você só vai receber de alguém. Porque o corpo de Cristo, por isso que Paulo disse, sujeitai-vos uns aos outros. Por isso que Paulo fala de honra. Honra ao presbítero, honra aquele ao qual te instrui. Por que ele fala isso? Porque na honra é um princípio que tem poder. É uma construção. Você pega lá em Provérbios, o que fala assim? Honra a Deus com as primícias dos seus bens, da sua renda. Como que eu honro? Pede direção para o Espírito Santo. Quando ele fala de honra, quando fala de fazenda, está falando de finanças. Então, como que eu honro aquilo que eu quero receber? Por que é tão poderoso a honra financeira? Porque só existem dois senhores ao qual Jesus cita. Ele, Deus Pai, através de Cristo, e Mamon. A honra financeira é poderosa porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, ou às riquezas, é a raiz de todos os males. Então o mundo hoje, todo o caos que você vê, guerras, mortes, doenças criadas pelo homem para vender fármacos, armas, prostituição, drogas, todo tipo de criminalidade está enraizada no amor ao dinheiro. Todos. Porque a Bíblia diz que é a raiz de todos os males. Para você ver, o dinheiro em si não é o poder, ele é uma energia. Mas é aonde você deposita. É aonde você coloca o seu coração. É ali que está seu coração, é ali que está. Então, por que a honra financeira ela é poderosa? Porque por esse motivo, pelo dinheiro, pelas riquezas, por amor a esse dinheiro, que as pessoas se matam, se torturam, se destroem, e todo o caos no mundo é por causa disso. Então, quando você desvia essa energia e você tem o desapego, que aí o fruto do Espírito chama generosidade. Quando você faz isso, você está desviando todo o seu foco do seu coração para aquilo que você está crendo, para a verdade, para aquele princípio. Então, todas as vezes que você acredita que o que Deus faz pela sua vida vem pela fé, mas o seu coração está completamente voltado para isso, você vai experimentar o poder de Deus. Então, a minha pergunta é para quem está assistindo: por que 10 pessoas congregam na mesma igreja, 10 pessoas ouvem a mesma mensagem, 10 pessoas fazem a mesma atividade naquela igreja, mas 2 recebem de forma poderosa milagres, curas, sinais, maravilhas, prosperam, e as outras não, sendo que elas estão recebendo a mesma palavra e a mesma ministração? Então tem a ver com isso que eu estou falando, que é o coração, a fé e a honra. Coração, a fé e a honra. Então você vai ver pessoas, talvez na igreja que você congrega, que você está há 10 anos e você está ali falando com Deus: Senhor, por que isso? Eu quero aquilo. E aí chega uma pessoa ali, num culto, às vezes ela nem é daquela igreja, ela veio visitar, e aí ela recebe uma ministração ali, um poder, uma cura sobrenatural, um milagre financeiro, e aí você fica olhando e falando: mas eu estou aqui há 10 anos, por que eu não recebo disso? Eu estou aqui há 10 anos esperando. Incredulidade. E a honra financeira é um dos, tá? Tem várias outras coisas, mas a honra financeira é um dos fatores que você planta para você receber daquilo que você... Então, os comentários dos vídeos que eu vejo, as pessoas estão dizendo assim: Deus não cobra nada, ninguém faz barganha com Deus, é porque o pastor está enganando as pessoas para tirar o dinheiro delas. Todas as pessoas que pensam dessa forma, é só você olhar para a vida da pessoa. Às vezes ela está bem, está saudável, tem dinheiro, mas ela não conhece o sobrenatural.
Ela não conhece. Porque ela enxerga as coisas na base da justiça própria. Então ela acha assim, eu não vou pagar pelo milagre, mas ninguém paga pelo milagre. O milagre é grátis e Deus faz aí dentro da sua casa agora, se você crer. Tudo que está escrito na Bíblia, se você crer, acontece. Nós estamos falando aqui de interação relacional no corpo de Cristo. De crescimento, de desenvolvimento da unção. Agora, tudo que está escrito aqui na Bíblia, se você lê lá que Deus cura, na verdade ele não cura, né? Já curou. Então você já é curado. Se você lê aquele lá que ele cura gratuitamente, simplesmente pela fé. Não depende de você dar oferta, não depende de você dar dízimo, não depende de nada. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando aqui sobre questão de construção de unção. Aquilo que eu recebo do corpo de Cristo. Por que Paulo fala para você sujeitar-vos uns aos outros, honra uns aos outros? Jesus fala, aquele que recebe o profeta como profeta, recebe galardão de profeta. Então, cada vez que você reconhece algo, você recebe daquilo. Então, por exemplo, se você reconhece na vida da pessoa a unção de cura, se você reconhece, aí eu vou mostrar um texto que prova isso. Você recebe daquilo que você reconhece. E muitas vezes o reconhecimento, por que ele é financeiro? Porque demonstra valor. Você expressa a sua fé através disso. Bom, é assim que eu acredito. É assim que eu fiz, né? Quando eu fui para a Noruega, quando eu fui para o Mato Grosso, quando aqui eu vou em alguns eventos aqui no Santa Catarina, que eu procuro levar algo de valor, que eu procuro fazer uma oferta financeira para o ministro que tá trazendo algo de Deus, carregando no espírito dele. O que eu consigo fazer ali de oferta financeira, ou já dei relógio e tudo, isso é algo que eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Então eu acho que é um pouco ofensivo as pessoas que não acreditam falar pra gente que a gente é de má fé, que a gente está barganhando com Deus. Inclusive, irmãos, quando a gente faz essas honras, a gente está honrando a unção da pessoa. E isso é uma questão de relação de corpo. É como se fosse assim, não é uma barganha com Deus, não é uma compra, eu não estou comprando algo. Mas a Bíblia usa o termo unção, aliás, honra. A Bíblia não usa o termo compre, venda. A Bíblia usa o termo honre, reconheça aquilo. Se você for ver, você pode usar o Antigo Testamento também, você pode usar o Novo, tá? No Antigo, a minha pergunta aqui é, quem era mais importante ali no momento em termos de poder? Quem era mais importante? Jacó ou Faraó? Porque teve um momento ali, né, que José mandou buscar o pai dele. Não sei se vocês lembram, antes de José mandar buscar o pai dele, teve aquela ida e volta lá dos irmãos de José. Num momento um irmão ficou preso lá com o Faraó e os outros irmãos foram buscar, foram de volta para casa e avisar o pai o que tinha acontecido e chamar o pai. O que Jacó fala? Jacó fala assim, prepare do melhor disso, uma porção disso, o melhor disso, e ele leva de oferta de honra para o faraó. Veja só, naquele momento, quem estava passando dificuldade era Jacó com a família, porque estava tendo uma fome, e ele mandou os filhos ir comprar comida lá no Egito, comprar do faraó. Então, quem que precisava mais naquele momento? Quem estava comprando, porque não tinha, no caso Jacó. E por que Jacó manda os filhos levarem uma semente de honra, ou seja, manda uma oferta para o faraó? Porque ele reconheceu a autoridade do faraó. Então, por que a rainha de Sabá foi até Salomão? Então, ali tem uma figura de Cristo, mas não vamos falar a questão da revelação de Cristo ali no texto. Mas por que a rainha de Sabá pegou do melhor que ela tinha do reino dela e foi diante de Salomão e ofertou para ele? Levou do melhor que ela tinha no reino dela. Por que quando Elias, por que quando Elias foi na casa da mulher, quem que precisava mais? Os dois, mas a mulher estava com o último pedaço de pão dela e Elias falou para ela fazer lá, preparar o pão, o bolo lá com azeite, a farinha. E a mulher disse, mas eu só tenho isso que nós vamos comer, eu e meu filho, e comeremos e depois morreremos. E aí Elias falou, prepara e me entrega.
E a mulher creu. Então, quando a mulher creu, ela recebeu uma palavra profética. Quando a mulher creu na palavra do profeta, no que ele ministrou na vida dela, ela recebeu uma palavra profética. O que aconteceu? Ele falou: enquanto tiver vasilha, eu costumo falar que um espírito sem um corpo é ilegal. Isso vale tanto para o reino da luz quanto para o império das trevas. O mundo espiritual caminha através de coisas desse mundo. Exatamente. Você quer honrar a Deus, você honra a Deus através de pessoas. No Antigo Testamento também acontecia isso que eu estou contando aqui. Então eu estou usando o Antigo e o Novo, para não vir com essa desculpa de na Nova Aliança não é mais assim. Porque Paulo fala de honra, todos os apóstolos falam, inclusive Jesus Cristo fala quando ele diz assim, ó, ele foi para Nazaré. Nazaré é a cidade onde ele cresceu, tá? E quando ele chega em Nazaré, ele já tinha feito milagre em um monte de cidade, já tinha curado, já tinha multiplicado pão, já tinha feito todo tipo de milagre. Quando ele chega em Nazaré, ele diz assim, tá? Aliás, a descrição do texto fala isso, porque o texto foi escrito pelos apóstolos, então eles descrevem ali o que aconteceu. E aí Jesus fala, né? Nada ele pôde fazer, o texto fala, e nada ele pôde fazer, porque ele diz que o profeta não tem honra na sua casa. Por que o profeta não tem honra na sua casa? Vou dar um exemplo, tá? Eu oro para uma pessoa, ela é curada, porque ela reconhece, não o Leonardo, ela reconhece a unção na minha vida. Aí ela recebe. Quando eu vou lá na casa da minha mãe, por exemplo, lá em Ribeirão Preto, eu sou o filho dela. Eu não sou o pastor Leonardo. Então, você só recebe daquilo que você vê. Eu fiz um texto hoje, o pastor Felipe está aqui. Você só recebe o que você enxerga. Porque eu vou contar outro testemunho aqui. Quando eu entrei no Ministério Sal da Terra, em 2016, eu não entendia muito esse negócio de batismo, como funcionava, porque eu tinha vindo... Apesar de eu ter sido batizado na Sara Nossa Terra, eu cresci a minha fé na presbiteriana. Então eu não entendia muito a questão sobrenatural do batismo. Para mim, o batismo era uma cerimônia para ser recebido na igreja. Apesar de quando eu fui batizado, me explicaram um monte de coisa, mas assim, eu não era novo convertido, eu não entendi muita coisa. E aí o pastor Célio falou, eu vi ele falando, ministrou, ensinou sobre batismo. Eu falei assim, ó, eu não sei, eu vou obedecer. Eu reconheço a unção na vida dele, eu reconheço a sabedoria de Deus na vida dele, e ele é uma pessoa que sabe o que está dizendo, ou seja, a unção que eu reconheci na vida dele foi de sabedoria. Eu não tive ele por comum porque ele não estudou. Porque o pastor não tem formação nenhuma. Parou de estudar na 3ª série. Eu podia dizer assim, eu vou escutar o que desse cara? Mas eu vi a unção, eu reconheci a unção. Eu não usei meu intelecto, minha razão para medir, para ler ele. Eu li nos olhos do Espírito. Quando eu reconheci essa unção, inclusive essa questão de batismo, porque tem uma coisa lá no Sal da Terra que batiza, é um ministério evangelístico, é a unção que Deus deu para eles. Quando eu voltei para minha casa e continuei orando em língua e jejuando, a gente começou a batizar a rodo. Então é unção. É unção. Então tudo que você quer está disponível gratuitamente para você. Só que por que você não desfruta? 2 fatores, tá? Vou colocar aqui, quem é membro de igreja, guarde isso para você. 2 fatores se você não desfruta. Primeiro, porque você raciocina, intelectualiza e quer encontrar razão em tudo que você lê. Esse ministério é poderoso porque esse ministério aqui está em 20 países e ele ajuda os pobres. Às vezes o chamado dele é esse. Mas aquele outro que trabalha com os ricos, ele não é um ministério que não considera os pobres. Às vezes os ricos também precisam ouvir o evangelho. Porque esse ministério aqui trabalha com não sei o que lá, pregando para os moradores de rua. Então é de Deus, porque é tal. Mas isso aqui... Então quando você racionaliza, é porque você não tem discernimento. Você não discerne a unção. Você usa lógica e raciocínio. Ou seja, você não recebe daquilo. Você não recebe daquele poder, daquela unção. Por quê? Porque você enxerga a pessoa como comum. É a mesma coisa. Se eu chegasse hoje para o meu pastor e visse ele como um homem qualquer, por exemplo, igual qualquer pessoa que eu conheço. O que acontece? Você fecha o fluxo. Então, tudo que você honra
você recebe. Tudo que você julga, você cai naquilo que você julgou. Pode observar que tudo que você julgar, em algum momento da sua vida você vai cair naquilo. Você vai se embananar com aquilo lá. Você vai chegar uma hora e falar assim, nossa, eu falei tanto de fulano e agora eu estou fazendo a mesma coisa. Então, por isso, depois que eu aprendi isso na minha transição. Essa transição minha do Mato Grosso para cá, eu comecei a ver coisas que eu falei assim, olha, isso aqui eu falei tanto de fulano, eu falei tanto de ciclano e eu estou fazendo a mesma coisa. Então o que eu faço hoje, em vez de julgar, eu honro. Tem duas semeaduras, julgamento e honra. Se você honra, você recebe. Você viu uma pessoa que tem muita sabedoria? Honra ela de alguma forma. Com seu tempo, com suas finanças. Tem uma pessoa que dom de cura? Honra essa pessoa. Você vai desfrutar do mesmo. Agora, julga essa pessoa. Naquilo que você julgar ela, rapidamente você vai ver, de alguma forma, ser enrolado com aquilo lá que você julgou. E você vai ter que admitir que você está fazendo as mesmas coisas que você julgou aquela pessoa. Que você vai ver na sua vida a mesma coisa que você julgou. Até porque está em Romanos 2, capítulo 2, versículo 1. Ó, tu que julgas, vai lá e lê o resto. Naquilo que você julga, você já está condenado. Então, quando você julga a pessoa, você já comprou para si um problema muito grande. Então, muita gente que já passou pela minha vida, ela fala assim, ela me conhece pelo YouTube, às vezes ela me conhece online, aí ela vai para perto. Quando ela chega perto e começa a conviver, ela começa a me ter por comum. Comum é assim, ô brother, e aí, tamo junto, nós é brother, e a gente tal e tal. Aí ela começa a me ver como alguém comum. E aí ela perde de desfrutar aquilo pela qual ela veio. Às vezes ela veio porque ela viu algo num vídeo, num livro, numa ministração. E aí ela vem e fala assim, não, o cara é de carne e osso, ele vai no banheiro, ele erra. Aí ela começa a julgar aquela pessoa. O que acontece? Corta o fluxo. Perdeu, irmão. Você só tem um irmão na fé ali que não serve mais nada para você. Você perdeu aquele canal. Por quê? Porque o fluxo é só pela honra. Eu já experimentei isso várias vezes. Então eu posso dizer para você, não caia nesse engano de Satanás. Tem até um livro, tem um do Hernandes Dias Lopes, tem um do John Bevere, que é a isca de Satanás. Satanás usa isso como isca. Então ele pega um erro seu e joga, por exemplo, o pastor Felipe está aqui, eu sou pastor dele. Aí ele vai lá e fala, pô, mas o Léo, esse negócio que o Léo fez aí não tem nada a ver, cara. Pronto, aí ele começa a julgar e começa a conversar com o outro. Não, porque ó, não sei o que que acontece, fechou o fluxo. Então mesmo os pastores, que às vezes eu penso assim hoje, não, eu não vou andar com eles numa forma próxima ou aliançada ministerialmente, mas o cara não tem problema comigo. A questão ali é eu olho para a unção dele, reconheço a unção dele. Se a pessoa não quiser mais conexão comigo, é um problema dela. Mas eu hoje aprendi a duras penas, você não precisa aprender a duras penas, que eu não julgo, e se o cara errar comigo, o erro dele não conta. O que conta para mim é a unção dele. O erro dele pode fazer a gente desfazer algum tipo de forma de trabalhar. Mas eu nunca vou tornar aquele homem comum. Porque o que Deus deu para ele até o dia que ele morrer está lá funcionando. A unção dele, operante. E aí, se tem algo naquele homem que um dia você olhou e quis para você, o dia que você fizer dele comum, você perde isso. Você perde. Por isso que hoje, irmãos, quem está assistindo aqui me diga. Hoje tem pessoas... O problema de muitos crentes é pensarem que não precisam fazer nada aqui na terra. Exatamente. Todo mundo tem algo para fazer. Só que às vezes essa pessoa não está ativada, essa pessoa não está... A palavra que o pastor Felipe escreveu aqui é incredulidade, não tem outra palavra. A incredulidade impede você de ver além do natural. Ela impede. Se você meditar nesse texto de Jesus, que ele fala na terra, né, todo profeta na sua terra não tem honra, você já vai entender o seguinte, por que, por exemplo, eu no caso, né, eu tenho aqui minhas salas online. Hoje mesmo eu conversei com o pastor José Carlos, lá de Balneário, e para ele me incluir como membro, né, do hall de membros da igreja dele. Ele abriu as portas para eu servir na igreja, pregar lá e fazer parte, porque eu quero, né, eu acredito nisso.
E por que que tantas pessoas que eu vejo dentro das igrejas não experimentam? Eu e Sara mesmo, o pastor José Carlos prega a palavra lá, poderosa, assim, sinais, maravilha, poder. Eu ministro a palavra, toda hora tem um testemunho de alguém que foi curado, foi livre, foi liberto, restaurado. E outras pessoas caminham com você ali diariamente e você faz uma oração, parece que não... Sabe quando sai da sua boca e cai no chão assim? Não chega nem na pessoa? Por quê? Porque a pessoa, por mais que ela diga com a boca, assim, ó, ah, pastor, eu reconheço sua unção, nossa, pastor, o senhor é uma bênção, mas o coração dele não tem aquela fé que rompe a incredulidade e enxerga a unção e esquece o homem natural falho, que às vezes erra, que toma decisão errada, que às vezes é equivocado em algumas questões, mas a unção dele é o que vale. O único perfeito foi Jesus. Todos os outros apóstolos eles erraram até o final da vida deles. Só que quem reconhecia a unção na vida deles, recebia sinais, maravilhas. Então muitas vezes eu vejo pessoas falando assim: ah, eu fui em tal igreja e foi o poder, eu caí na unção e tal. Mas eu fui naquela ali e aquela ali eu não senti nada. Pode ser porque naquela igreja que você foi, o pastor não anda no poder, pode ser. Mas pode ser também, sabe por quê? Porque você deu crédito naquele que você caiu e não deu crédito no outro, por algum fator. Hoje, inclusive, as pessoas têm essa questão de reconhecer ministério pelo tamanho do ministério, pela evidência que esse ministério tem, pela questão de prosperidade, riqueza na vida do ministro. E não está errado não, tá? Não tem nada de errado nisso, isso são sinais também. Só que se você olhar só para isso, você pode perder algo poderoso na vida de alguém que talvez não tenha aí algo que para você é grande. Você pode perder. Então eu não perco a oportunidade. Eu já honrei pessoas porque eu vi o que Deus deu para ela e a pessoa não tem nada assim visível para você falar, nossa, um mega ministério ou algo evidente na vida da pessoa. Só que tem algo, você precisa saber enxergar, você precisa saber discernir o que cada um tem. Aquilo que aquela pessoa tem, eu quero para minha vida, eu quero andar nisso que ela tem. Então você vai honrar ela. Por quê? Porque a unção, ela derrama para honra, para sujeição. Honrar é sujeitar. A unção cai assim, dessa forma. Unção, quem fica fazendo comentário no Instagram lá, xingando o pastor, xingando a igreja, essas pessoas nunca vão experimentar. A não ser que há uma intervenção do Espírito Santo e converte o coração delas. Elas nunca vão experimentar o que a gente está falando aqui. Milagre financeiro, milagre de cura, milagre de sinais, maravilhas, nunca vão experimentar. Sabe por quê? Porque elas xingam pastor, xingam igreja, fala que dízimo é não sei o quê, e esculhamba todo mundo. Essas pessoas que são juízes, elas não experimentam essas coisas. E aí vira um ciclo, né? Ela não experimenta, portanto não crê, portanto não experimenta. Não experimenta, portanto não crê, portanto não experimenta. Então o que eu convido vocês hoje? Seja crente. Igual Jesus falou para Tomé, creia. Bem-aventurados os que não viram e creram. Sai desse lugar de ficar... Vou dar outra coisa, tá? Se a gente confiasse em Jesus do jeito que a gente confia nos médicos, talvez a gente experimentasse mais do sobrenatural de Deus. Porque quando um médico fala, a gente não duvida. Se você for num médico hoje, ele falar para você assim, ó, você tem tal coisa e você vai tomar esse... Eu já fiz essa experiência, tá? Eu atendo um pessoal e às vezes eles falam para mim assim, pastor, o médico me recomendou isso, isso e isso. E ele disse que eu tenho isso. Aí o que eu falo para a pessoa? Siga exatamente o que o médico te disse em questão da terapêutica, né? Que se ele falou para você tomar esse remédio 3 vezes por dia, tome 3 vezes por dia, tome a miligrama que ele falou, coma o que ele falou para você comer, não come o que ele disse para você não comer. A pessoa vai lá e faz tudo direitinho assim, coloca o despertador. Agora fala para essa pessoa assim, ó, ora em línguas 3 vezes por dia. De manhã você vai orar meia hora, na tarde você ora meia hora, à noite você ora meia hora. Você vai fazer isso 3 vezes por dia porque você é sarado e porque você é rico. Ela não acredita que é rica, não acredita que ela é sarada e ela diz que não tem tempo para orar.
Então, em quem que a gente confia mais? Aí, sabe o que a gente diz? Tem gente que se ofende quando eu falo isso, mas é uma verdade, porque eu também já vivi assim. Aí a pessoa diz assim, mas Deus pode usar os médicos. Pode. E eu não falei para seguir a terapêutica do médico, mas por que quando a gente propõe que a pessoa siga algo pela fé, ela diz que não tem tempo, ela diz que não deu para assistir, porque não deu para fazer, porque não deu para ler, porque não deu para sei o quê, e você diz para a pessoa que ela é curada, e você diz que a pessoa que ela é rica, ela diz, um dia Deus há de me curar. Então ela não creu que ela é curada. Mas o médico diz assim, você tem um câncer, ela cai no chão chorando, porque ela crê na hora que o médico falou. O médico falou, tá falado. Se ele diz que eu estou doente, eu estou. Agora, quando Jesus diz que você está curado, aí você tem dificuldade de acreditar. Então, você está na hora, está precisando a gente, tá? Estou falando aqui para nós. Está precisando da gente virar uma chavinha aí. A gente acredita em tudo. Tudo. A gente acredita em noticiário. O pessoal acredita até que o homem foi para a lua agora. Eu não acredito, tá? Mas tem gente que está compartilhando porque o astronauta falou o nome de Deus. Que coisa demais que ele falou. Porque o astronauta crê em Deus é uma coisa espetacular. Então, eu não acredito nessa questão da lua, mas tem gente que acredita. Então, assim, é mais fácil acreditar que o homem foi na lua do que Jesus te curou. É mais fácil acreditar que o homem foi na lua do que você ser rico. Porque eu não estou dizendo que você vai ser rico. Quando Jesus morreu na cruz e disse está consumado, ele decretou. Ele decretou isso para sua vida. Não tem como você escapar. Não tem jeito de você dizer, não, mas eu não quero ser. Mas isso não é questão de querer, ele te deu. Não é porque você merece, não é porque você é bonzinho, não é porque você é capaz. Ele decretou isso para a nossa vida. E por que a gente não desfruta? Porque a gente crê no noticiário, a gente crê que o homem foi na lua, a gente crê no que o médico fala, a gente crê no que o repórter fala, a gente crê na revista, a gente crê no Instagram, mas a gente não